Olá, Potterhead! Muito bem-vindo ao canal Príncipe Misterioso. Neste vídeo vamos começar uma nova rúbrica no canal, o Cantinho da Leitura. Vamos ler a primeira parte do capítulo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Estão preparados? Seja o que Merlin quiser. Capítulo 1. O rapaz que sobreviveu. Mr. e Mrs. Dursley, que vivem no número 4 de Private Drive, sempre afirmaram para quem os quisesse ouvir ser o mais normal que é possível ser-se, graças a Deus. Eram as últimas pessoas que alguém esperaria ver envolvidas em algo estranho ou misterioso, porque pura e simplesmente não acreditavam nesses disparates. Mr. Dursley era diretor de uma empresa chamada Grunnings, que fabricava brocas. Era um homem atarracado, quase sem pescoço, apesar do seu farto bigode. Mrs. Dursley era magra e loira e tinha um pescoço com o dobro do tamanho do normal, que lhe era extremamente útil para espreitar os vizinhos através das chaves, o que sucedia com grande frequência. Os Dursley tinham um filho, pequeno, chamado Dudley, que na opinião de ambos era melhor do que qualquer outro rapazinho à face da terra. Tinham tudo o que queriam, mas infelizmente tinham também um segredo, e o seu maior pavor era a ideia de que este pudesse alguma vez ser descoberto. Seria insuportável se alguém suspeitasse da existência dos Potter. Miss Potter era irmã de Miss Dursley, mas não se viu havia muitos anos. A verdade é que Miss Dursley fazia-se passar por filha única, porque a irmã e o imprestável do cunhado eram mais diferentes deles que imaginar-se pode. Os Dursley ficavam arrepiados só de pensar no que diriam os vizinhos se os Potter alguma vez aparecessem lá na rua. Sabiam que tinham também um filho pequeno, que eles nunca tinham visto, e esse rapazinho era mais um motivo para os querer manter afastados. Quando Mr. e Miss Dursley acordaram na manhã cinzenta e pesada de terça-feira, em que começa a nossa história, nada fazia prever naquele céu enevoado as coisas insólitas e misteriosas que começariam em breve a suceder por todo o país. Mr. Dursley retirou do armário a sua gravata mais vulgar para levar para o trabalho, enquanto Miss Dursley tagarelava e se debatia para conseguir sentar na cadeirinha das refeições o pequeno Dudley, que não parava de gritar. Nenhum deles reparou na janela, através da qual se teria podido ver uma enorme coruja amarelada esvoaçando em grande alvoroço. Às 8h30 da manhã, Mr. Dursley pegou na pasta, deu um beijo de despedida a Miss Dursley e tentou fazer o mesmo a Dudley, mas não conseguiu porque ele estava a meio de uma birra, atirando com papa às paredes. Que peste! Queixou-se Mr. Dursley depois de sair de casa, entrar no carro e afastar-se do número 4. Só quando chegou à esquina, teve o primeiro sinal de que algo estranho se passava. Uma gata estudava um mapa. No primeiro segundo, Mr. Dursley não teve consciência do que vira, mas depois voltou a cabeça para olhar melhor, e lá estava a gata malhada, na esquina de Private Drive. Não havia mapa nenhum à vista. Onde diabo tinha ele a cabeça? É claro que tinha sido uma ilusão de ótica. Mr. Dursley pescou os olhos e fixou bem a gata. Ela olhou para ele, quando virou a esquina para subir a rua, espreitou pelo retrovisor. A gata lia agora a tableta onde estava escrito Private Drive. Não lia, olhava. Os gatos não podem ler mapas nem tabletas. Mr. Dursley sacudiu a cabeça para afastar aquele episódio e, enquanto atravessava a cidade, não pensou senão na grande encomenda de brocas que esperava receber nesse mesmo dia. Todavia, à saída da cidade, o seu espírito foi afastado das brocas por outra coisa. Enquanto esperava no habitual engarrafamento, não pôde deixar de reparar que havia uma série de gente vestida de forma muito pouco usual. Gente coberta com longas capas. Mr. Dursley não suportava as pessoas que se arranjavam de modo excêntrico, as figuras de alguns jovens, e partiu do princípio de que se tratava de uma nova moda estúpida. Tamborilhou com os dedos no volante do automóvel e os olhos prenderam-se num desses grupos tumultuosos de exibicionistas. Murmuravam entre si, num estado de grande excitação, e Mr. Dursley ficou ainda mais irritado ao constatar que alguns deles não eram todos jovens. Que lata! Aquele indivíduo devia ser mais velho do que ele e usava uma longa capa verde esmeralda. Porém, nessa altura, pensou que muito provavelmente se trataria de uma manobra de propaganda ou de um peditório. Sim, deve ser isso. O trânsito avançou e alguns minutos mais tarde, Mr. Dursley chegava ao estacionamento da Grunnings, novamente a pensar nas brocas. No escritório, era seu costume sentar-se de costas para a janela.
Se assim não fosse, ter-lhe-ia sido bem mais difícil concentrar-se no trabalho durante a manhã. Assim, não viu as corujas descendo rapidamente em plena luz do dia, apesar de todos os transeuntes apontarem estarrecidos e de boca aberta enquanto coruja após coruja passava sobre as suas cabeças a grande velocidade. A maior parte nunca tinha visto uma ave daquelas, nem mesmo à noite, mas Mr. Dursley teve uma manhã absolutamente normal e livre de corujas. Gritou com 5 pessoas e fez várias chamadas telefónicas de grande importância, nas quais gritou ainda mais. Esteve bastante bem disposto até a hora do almoço, quando decidiu dar um pequeno passeio para esticar as pernas e ir comprar um pão de leite à padaria da frente. Tinha esquecido por completo as pessoas com capas, até deparar com um grupo que se encontrava junto à padaria. Lançou-lhes um olhar enfurecido. Não sabia explicar porquê, mas fazia-no sentir-se desconfortável. Este grupo estava também a murmurar, denotando uma grande excitação. Só quando passou por eles, levando um enorme donut num saco, conseguiu apanhar no ar algumas palavras do que eles estavam a dizer. Os Potter! Sim, foi o que ouvi dizer! Sim, o filho de Deus, o Harry! Mr. Dursley ficou transido. O medo apoderou-se dele. Olhou para trás, para os indivíduos que estavam a falar, como se quisesse dizer-lhes alguma coisa, mas pensando melhor desistiu. Desceu a rua, a correr direito ao escritório. Disse à secretária que não interrompesse. Pegou no telefone e estava quase a acabar de discar o número quando mudou de ideias. Pôs o escutador no descanso e cofiou o bigode. Pensando bem, estava a ser estúpido. Potter não era um nome assim tão raro. Devia haver imensos Potter com filhos chamados Harry. Aliás, ele nem tinha a certeza se seria esse o nome do sobrinho. Nunca sequer o tinha visto. Podia ser Harold ou Harvey. Não havia motivo para deixar Miss Dursley preocupada. Ela ficava sempre tão fora de si quando se tocava no nome da irmã. E não podia censurá-lo. Se ele tivesse tido uma irmã assim... Mas ao mesmo tempo toda aquela gente de capas longas... Foi bastante mais difícil naquela tarde concentrar-se nas brocas. E quando deixou o edifício, às 5 horas, estava tão preocupado que chocou contra uma pessoa logo à saída da porta. Desculpe! Resmungou enquanto o homenzinho se desequilibrava quase caindo. Só alguns segundos mais tarde, Mr. Dursley se apercebeu de que o homem vestia uma capa roxa. Não parecia minimamente preocupado por ter tropeçado, por quase ter ido parar ao chão. Pelo contrário, o seu rosto abriu-se num enorme sorriso e disse numa voz tão aguda que levou alguns transeuntes a pararem para olhar. Não se preocupe, meu caro senhor. No dia de hoje nada poderia aborrecer-me. Alegremo-nos porque quem nós sabemos desapareceu finalmente do mapa. Até os muggles como você deveriam festejar este dia tão feliz. O velhote envolveu-o num grande abraço e em seguida afastou-se. Mr. Dursley ficou pregado ao chão. Tinha sido abraçado por um indivíduo que lhe era totalmente estranho e que lhe tinha sido chamado Muggle, fosse lá isso o que fosse. Estava confuso. Apressou-se a chegar ao carro e dirigiu-se para casa na esperança de que tudo aquilo não passasse de imaginação sua, coisa que até então nunca tinha desejado, uma vez que não era muito adepto da imaginação. A primeira coisa que avistou ao aproximar-se do número 4 e que não melhorou em nada o seu estado de espírito foi a gata malhada que vira de manhã. Estava agora sentada no muro do jardim. Tinha a certeza de que era a mesma por causa das marcas em volta dos olhos. Show! Enxutou-a bem alto. A gata não se moveu. Limitou-se a lançar-lhe um olhar ríspido. Seria o comportamento normal de uma gata? Questionou-se. Mr. Dursley, depois, fazendo um esforço por aparentar um ar absolutamente normal, entrou em casa, ainda decidido a não falar em nada daquilo à mulher. Miss Dursley tinha tido um dia igual a todos. Contou durante o jantar os problemas que os vizinhos do lado estavam a ter com a filha e que Dudley aprendera a dizer não quero. Mr. Dursley tentou agir com a maior naturalidade. Depois de terem deitado Dudley, encaminhou-se para a sala, chegando mesmo a tempo de ouvir a última notícia do telejornal. E por fim, os observadores de pássaros comunicaram-nos que as corujas do país tiveram um comportamento bastante estranho durante o dia de hoje. Apesar de ser hábito caçarem durante a noite, não sendo praticamente vistas à luz do dia, milhares destas aves foram vistas a voar em todas as direções desde o nascer do sol. Os peritos não conseguem explicar esta súbita alteração do seu padrão de sono. O apresentador permitiu-se um sorriso, muito misterioso. E agora passemos a Jim McGuffin e às previsões do tempo. Continuará a haver chuva de corujas durante a noite, Jim? Bem, Ted,
disse o meteorologista. Quanto a isso não posso afiançar, mas as corujas não foram o único fenómeno do dia de hoje. Observadores de Kent, Yorkshire e Dundee têm telefonado insistentemente a informar-nos de que, em vez de chuva, que previra ontem, têm tido uma tempestade de estrelas cadentes. É como se as pessoas tivessem decidido festejar mais cedo a Bonfire Night, que é só na próxima semana, mas posso prometer-vos chuva para esta noite. Mr. Dursley sentou-se petrificado na poltrona. Estrelas cadentes em toda a Grã-Bretanha. Corujas a voarem durante o dia. Gente estranha usando capas longas em todo o lado. E aqueles murmúrios sobre os Potter. Miss Dursley entrou na sala, trazendo 2 chávenas de chá. Não podia ser. Tinha de falar com ela. Clareou nervosamente a voz. Petúnia, minha querida. Não tens sabido nada da tua irmã nos últimos tempos, pois não? Como era de esperar, Miss Dursley ficou chocada e indisposta. Não tinham decidido esquecer que ela tinha uma irmã? Não, respondeu secamente. Porquê? Informações estranhas no telejornal, respondeu Miss Dursley. Corujas, estrelas e uma série de gente com aspecto fora do normal que encheu as ruas durante o dia de hoje. E daí? Perguntou Miss Dursley. Bem, eu pensei que talvez tivesse alguma coisa a ver com, sabes, a gente dela. Miss Dursley bebeu o chá aos golinhos, enquanto o marido se perguntava se deveria dizer-lhe que ouvira uma referência aos Potter. Decidiu não arriscar. Em vez disso, preferiu com tanta naturalidade quanto lhe foi possível. O filho deles deve ter mais ou menos a idade do Dudley, não deve? Acho que sim, respondeu constrangida Miss Dursley. Como é que se chama o garoto? Howard, não é? Harry, o nome mais vulgar que podiam ter encontrado. Exclamou Mr. Dursley com o coração apertado. Claro, concordo inteiramente contigo. Que nome vulgar. Não voltou a falar-se no assunto e subiram para se deitar. Enquanto a esposa estava na casa de banho, Mr. Dursley aproximou-se da janela do quarto e espreitou para o jardim. A gata ainda lá estava. Olhava para a parte de baixo da rua como se esperasse por alguma coisa. Estaria ele a imaginar coisas? Haveria alguma relação entre tudo aquilo e os Potter? Se houvesse, se viesse a saber-se que eles eram da família de um casal de... Bem, ele não suportaria isso. Deitaram-se, Miss Dursley adormeceu rapidamente, mas o marido ficou acordado com a cabeça às voltas. O último pensamento reconfortante que teve antes de adormecer foi que mesmo que os Potter tivessem alguma coisa a ver com aquilo, não havia motivo algum para se aproximar. Sabiam perfeitamente o que ele e Petúnia pensavam sobre eles e os da sua espécie. Não havia motivo para se verem envolvidos no que quer que fosse que estivesse a acontecer. Bocejou e virou-se na cama. Aquilo não iria afetá-los. Como ele se enganava. Bem, Potterettes, este vídeo vai ficando por aqui. Se gostaste desta rúbrica, deixa like, subscreve o canal e até um próximo vídeo. Always.